ativando aqui a nossa gravação agora. E tem vários vídeos no canal do YouTube de exercícios e de outras dicas, alguns vídeos mais curtos. Então, acho que é uma boa ferramenta para vocês, tá? Eu passo para vocês daqui a pouquinho esse link, tá? Eu vou compartilhar uma lousa eletrônica. Quero saber se vocês conseguem acompanhá-la, porque é uma ferramenta que eu costumo usar muito nas aulas, tá? Então, vou começar aqui com o meu bom dia para vocês, tá? Todo mundo consegue enxergar a lousa numa boa, mesmo quem está no celular consegue ver desse tamanho. Ok, professor. Joia, tá. Dá para ver, sim. Eu não Tá. tô no celular, mas dá para ver legal, professor. Ótimo, porque nessa disciplina é muito importante que vocês acompanhem o desenvolvimento de algumas equações e dos exercícios também. E essa lousa é a ferramenta que eu encontrei para que a gente reproduza a lousa da sala de aula, né? Então, é uma importante ferramenta. Eu vou começar a falar sobre a disciplina, então. Vou apresentar para vocês o que a gente vai ver ao longo desse semestre, tá? A disciplina tem um nome de mecânica clássica. E geralmente isso desperta duas dúvidas: o que é mecânica e por que a clássica? Eu vou falar um pouco primeiro sobre o que é mecânica. A mecânica é um ramo da física, tá? Então, quando a gente fala em mecânica, a gente está falando de estudo do movimento dos corpos. Então, isso que é a mecânica. Por exemplo, quando eu deixo um objeto solto na superfície da Terra, o que acontece? Ele cai, né? Você pega uma borracha ou deixa qualquer objeto solto, ele cai até chegar no solo. Isso é um tipo de movimento estudado pela mecânica, tá? A gente vai ver vários desses movimentos. E por que clássica? Eu já vou convencê-los do porquê esse nome clássica. A mecânica, ela tem várias subdivisões, né? Quando eu estudo esse movimento dos corpos em baixa velocidade e os corpos com tamanhos macroscópicos, ou seja, tamanhos compatíveis aí com o nosso tamanho, essa é chamada de mecânica clássica. Quando eu estudo objetos com altíssima velocidade, próxima à velocidade da luz, a gente chama de mecânica relativista. Então, a velocidade lá na casa dos 300 mil quilômetros por segundo. Tá? Quando a gente trata do movimento de corpos muito pequenos, microscópicos, essa mecânica é chamada de quântica. E ainda, quando a gente estuda o movimento de muitos corpos, como nos casos da termodinâmica, movimentos de gases, aí é usada a mecânica estatística, tá? Então, como existem muitas abordagens diferentes para o movimento dos corpos, os físicos adotaram essa divisão. E a gente vai estudar a mecânica clássica na abordagem de Newton, tá? Então, por isso a disciplina é mecânica clássica, tem esse nome aí pomposo, né? Tudo bem? Alguma dúvida sobre isso, gente? Alguma pergunta, algum comentário? Que programa que a gente vai... Podem me interromper a qualquer momento, tá? Que programa que a gente vai seguir nesse semestre?
Nós vamos dividir a mecânica em 3 grandes blocos. O primeiro deles vai ser o bloco que eu chamo, né, que é conhecido como cinemática. Aqui, na cinemática, nós vamos estudar só a descrição dos movimentos, tá? Sem preocupação com as causas. Depois, no segundo bloco da disciplina, nós vamos estudar a dinâmica. Que, ao contrário, estuda as causas dos movimentos. E depois disso, nós vamos estudar cinemática e dinâmica, as duas coisas juntas lá nos chamados corpos rígidos. Tá? Então, aqui vai ser cinemática, na verdade, mais do que cinemática, vai ser a estática, né, dos corpos rígidos. Tá? Então, 3 grandes blocos, a disciplina vai ser dividida nesses 3 grandes blocos. Se vocês quiserem ver os títulos em mais detalhes, isso já está lá no nosso SIGA, né? Já coloquei ontem lá, inclusive aula por aula, o que vai ser visto. E para isso a gente vai usar um pouquinho de matemática, tá? Então, eu diria, nos meus anos aí de experiência, que a maior dificuldade vem da matemática. E aí eu queria saber como é que vocês... o que aconteceu aí, desde que vocês entraram na FATEC, no estudo da matemática? Como é que foi? Vocês já tiveram... Todos já tiveram as disciplinas do cálculo 1, pelo menos? Qual foi o grau de dificuldade de vocês com isso? Falem um pouquinho disso. Gente, pode ficar à vontade em falar o teclado, não precisam ficar com vergonha nem com medo do professor. Ninguém tem nada a dizer, todo mundo foi super bem no cálculo, é isso? Na área de cálculo a gente se deu bem, o Sérgio que deu a aula pra gente. Tá. O Sérgio, Benedito Sérgio. Isso, Tá. professor Johnson lá. Não, porque tem o Sérgio Montoro também, enfim. Ótimo. Vocês vão descobrir o seguinte: eu vou usar a matemática como a linguagem da física para tratar isso. Então, uma dificuldade muito comum que os estudantes têm é entender, por exemplo, que eu poderia descrever para vocês a seguinte cena. Está aqui a Terra, aqui eu tenho um objeto com, sei lá, 2 quilogramas de massa. Esse objeto está parado, ele está a uma altura de 10 metros e ele vai ser abandonado e vai cair em linha reta, vertical, até atingir o solo alguns instantes depois de ter sido abandonado. Isso aí seria uma descrição desse evento em língua portuguesa, né? E eu posso fazer isso, e devo fazer isso na física simplesmente assim. Ó. Tá? Todas essas informações
que eu comentei, que eu falei para vocês, elas estão contidas nessa única equação aqui. E isso acaba sendo um fator que dificulta muito no início, que é olhar para cá, tá? Né? Olhar para a equação e ver que ela está trazendo todas essas informações aqui para vocês. Então, isso costuma ser a maior dificuldade dos estudantes no estudo aí da mecânica, né? Até você conseguir associar o movimento com as equações, então você tem que imaginar ou visualizar o movimento e ver que ele pode ser descrito por equações. Ou, ao contrário, olhar para as equações e enxergar o movimento é sempre o grande problema aí dos estudantes nos anos iniciais, no Brasil e em todo o mundo, né? Essa habilidade aí de olhar para a matemática e entender que ela está contando uma história, né, de um movimento. Tá? E por que tem mecânica no curso de soldagem? Alguém consegue imaginar? Alguém tem uma resposta para isso? Por que em processos de soldagem eu tenho que estudar mecânica? Distorções nos equipamentos. Seria por causa dos processos, professor? Em parte por causa dos processos e em parte por causa dos efeitos de um processo de soldagem também, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui bem práticos, né? Vamos imaginar uma peça cilíndrica, tá? Que você fez, isso aqui é um cilindro, deveria ser, tá? Que você fez um reparo nela, por exemplo, ela tinha uma trinca aqui, alguma coisa assim, e você foi lá e conseguiu fazer um reparo nisso aqui. Ótimo, a peça foi reparada, ela voltou a ser um cilindro. Só que existe um probleminha aqui, ó. Se esse cilindro ele é usado em alguma coisa para girar assim, tá? Se essa peça não for homogênea, ou seja, se ela não tiver todas a distribuição de massa igual em toda ela, e por algum motivo o que você usou para fazer a solda tem uma densidade diferente, você acabou de causar um problema que é não ser mais homogênea. Isso vai ter uma consequência. Isso vai gerar um torque nesse giro aqui, que não vai ser um torque ao longo desse eixo. Você vai causar um torque, você vai, na verdade, gerar um torque com um ângulo indesejável em relação ao que ele deveria girar. Esse torque vai causar uma vibração no eixo que pode levar aí a acidentes sérios nesse elemento. Por quê? Você mexeu com o equilíbrio do corpo. Porque você não sabia, né, o aluno não sabia, o quanto que um reparo pode alterar aí o centro de gravidade e o eixo de rotação natural desse elemento. Depois de fazer um reparo desse tipo, você tem que verificar o seguinte: se o centro de gravidade, e aí eu estou falando de alguma coisa que a gente vai estudar lá no final, né, da disciplina, ele continua no mesmo ponto que o centro geométrico. Tá? Qualquer alteração do centro de gravidade de uma peça
pode levar a alguns problemas sérios. Tá? Quando... Professor, Oi, pode perguntar. então quando eu apliquei um conserto ali no amarelo, eu desloquei o ponto de, Sim, de gravidade que você falou, né? sim, centro de gravidade. Ele foi Isso. deslocado e isso muda todo o equilíbrio desse equipamento. Tem risco de quebrar a peça. Sim, sim. Quando você leva o carro para fazer alinhamento e balanceamento, o balanceamento da roda é um exercício de colocar o centro de gravidade no centro geométrico da roda. Tá? O Entendi. que o mecânico faz? Ele identifica o deslocamento, quer dizer, o mecânico muitas vezes nem sabe que está fazendo isso, né? Ele usa a máquina para fazer isso, mas o que a máquina diz a ele? É o quanto que esse centro de gravidade está deslocado do centro geométrico, que seria o centro da roda, e onde ele tem que aplicar aquelas cargas de chumbo que eles vão colocando, né? Para que o centro volte para o lugar correto. É isso que ele está fazendo. Por quê? Quando você olha, é, especialmente caminhão, a gente vê isso na estrada, que ele está com a roda vibrando, né? Que parece que vai sair do lugar a qualquer momento, e pode sair mesmo, porque a roda está desbalanceada. É isso que está acontecendo ali. Né? Por algum motivo, ao longo do uso daquela roda, ela vai se desgastando e vai tendo perda de massa, e isso vai deslocando o centro de gravidade para algum ponto que não é o centro geométrico. Tá? Isso é uma coisa bem complicada. Né? Um outro exemplo de coisas que podem acontecer quando você faz alguns reparos, né? É o seguinte, quando você tem uma roldana, por exemplo, e ela prende objetos, esse ângulo entre o cabo que prende a roldana e o objeto, ele deve ser de 90 graus. Tá? Então, o que acontece se eu faço algum reparo num material desse, ou se eu mudo a roldana, ou se eu mudo o objeto, tá? E eu acabo criando um ângulo indesejado. Claro que eu coloquei um extremo aqui, mas isso pode ser variações pequenas, tá? Ao fazer isso, eu agora vou puxar esse cabo, esse bloco, com uma força que forma um ângulo que não deveria acontecer. Por quê? Essa força aqui, na verdade, ela tem dois efeitos agora, tá? Ela vai puxar o objeto para cá, mas também vai empurrar o objeto para cá. Ela tem duas componentes. Essa aqui é a componente que não deveria existir. O que vai acontecer como efeito disso aqui? Em primeiro lugar, deixa eu puxar o bloco mais para cima. Né, em relação à situação ideal que é colocada aqui, primeira coisa o que vai acontecer? Eu vou ter primeiro uma perda de eficiência, porque eu vou gastar energia e não vou transformar essa energia como deveria em deslocamento desse equipamento para cá. Eu vou ter ainda um aumento do atrito, porque ao pressionar esse bloco para baixo, eu vou aumentar o atrito, o que vai piorar ainda mais a questão da eficiência. E eu vou estar forçando todo esse mecanismo aqui, porque eu criei uma componente de força que não foi prevista, porque quando eu tenho a situação ideal aqui, ó, o único efeito dessa força aqui é deslocar o objeto para a esquerda. Então, esse é um outro exemplo do que não deve acontecer, né? Outro exemplo, se eu tenho
uma barra e essa barra sofreu uma fratura, vou colocar um, né, partiu em dois, tá? Por algum motivo aí, algum acidente, essa barra foi partida. Eu posso soldar isso aqui? Depende. Se essa barra sofrer compressão ou tração, tudo bem, eu posso. Se a força a qual ela for sujeita for de compressão ou de tração, eu posso. Mas se for de torção, eu posso? Não posso. Ela Tá? vai estourar de novo. Ela vai estourar de novo. Então, Professor, oi. por exemplo, um cardan de caminhão Sim, não deve soldar. não deve rodar. Não deve soldar. Barra de direção também. Né? Inclusive o acidente aí famoso que matou o Ayrton Senna, o erro foi esse. Foi uma solda feita numa barra que sofria torção, que era a barra de direção. Ela partiu de novo, né? Por quê? Porque é um tipo de força diferente. A solda, ela consegue resistir bem, muito bem, quando eu tenho compressão ou tração. Agora, quando eu tenho torção, dificilmente isso aqui vai conseguir resistir. Só se for uma torção muito, muito leve, que aí também é uma coisa que precisa ser avaliada, tá? E eu vou dar mais um exemplo para vocês, também de coisas que podem gerar acidentes e já causaram acidentes também, alguns até trágicos, tá? Quando eu tenho um barco, mas não só serve não só para barco, tá? Barco é o exemplo mais comum porque é fácil de visualizar. Esse barco pode ser um navio, pode ser uma embarcação de maior porte, tá? Ele fica estável na água, né? Ele tem poucas possibilidades de virar se o tal centro de gravidade dele ficar abaixo do nível da água, tá? Quanto mais próximo do fundo do barco, mais estável ele fica. Se eu faço qualquer reparo ou se eu adiciono qualquer elemento num navio, por exemplo, eu coloco aqui um container ou alguma coisa assim, né? Isso tudo tem que ter sido previsto para que o centro de gravidade não seja deslocado para cima. Tá? Se ele passar do limite do nível da água, esse barco vai ficar muito instável, ele vai tender a virar com qualquer onda um pouquinho mais forte, ou às vezes nem precisa ser muito forte. Por quê? Quando o centro de gravidade está no alto, a tendência do objeto é cair. Quando o centro de gravidade está embaixo, ele fica tipo um João Bobo, tá? Então a gente teve aqui no Brasil um exemplo de um barco que foi adaptado para turismo e foram colocadas caixas d'água adicionais no barco, em cima. E não foi feito um estudo, né? O pessoal que fez isso não sabia, provavelmente, da existência desse ser chamado centro de gravidade, de para onde ia o centro de gravidade do barco. E isso matou muita gente, né? Porque o barco virou e quando ele vira o centro de gravidade no lugar errado, ele não desvira, né? A tendência dele é sempre buscar o ponto de equilíbrio com o centro de gravidade embaixo. E foi um acidente trágico que ocorreu há algumas décadas atrás no Rio de Janeiro e na virada do Réveillon, tá? Então é mais uma coisa aí para vocês pensarem. Por exemplo, quando eu coloco carga de mais ou carga de menos num caminhão ou numa picape, o problema que ocorre é também de deslocamento desse tal do centro de gravidade,
tá? Um caminhão, quando ele está descarregado, o caminhão é projetado para trabalhar com carga, né? Então, um caminhão sem carga, o que que acontece com ele? Ele fica bem instável, porque o centro de gravidade dele vai lá para frente. Tá? E aí ele perde tração na roda traseira e tal. Então, o motorista tem que trabalhar com bastante cuidado. Quando ele está carregado, né, com a carga para a qual ele foi projetado, aí o centro de gravidade vem para baixo e para o meio. Ele fica bem mais estável, né? Isso é muito comum nas picapes, né? As picapes foram criadas para trabalhar com carga e as pessoas começaram a dar uso de carro para ela, né? E aí ela fica sempre com o centro de gravidade numa posição incômoda. Isso faz com que o carro possa sair de traseira, né? Tem uma série de inconvenientes, tá? Ô, professor, Sim? é igual a Export falam que não pode, né? Aliás, tive uma e no coisa lá do, você lê lá, Manual. isso, manual, obrigado. Ah, se você fizer a curva com ela, dependendo da velocidade, você tomba com ela. Sim, porque o que que acontece ali, né? Ela, ela é um carro, né? A EcoSport, ela é um carro feito para andar em terrenos difíceis, tá? E aí, carros com essa característica, eles têm o centro de gravidade um pouco mais alto. Numa curva em alta velocidade, esse centro de gravidade é deslocado para baixo e o carro vai tombar, né? Diferente de um carro esportivo, que ele tem o centro de gravidade bem baixo e ele tem também as rodas, a suspensão mais baixa. Tá? Isso é uma outra. Deixa eu buscar uma imagem aqui para vocês. Espera aí. Facilita um pouco mais a nossa vida, né? Só um minutinho. Se eu tenho um carro esportivo, vamos pegar um carro bonito aqui, ó. Vamos sonhar um pouquinho. Sonhar não custa nada, né? Uma das poucas coisas gratuitas ainda no mundo. Então vamos. Professor, Oi? por falar em carro esportivo, eu quando tinha meus 20 e poucos anos, eu comprei um Opala na época, e a É. orientação que eu tive na época de comprar esse carro foi assim, coloca no porta-mala um saco de areia É, para ter mais estabilidade em curva. sim. Porque ele tinha a mala muito grande e ele E, ficava com o centro de gravidade também muito para frente. e motor dianteiro, né? É, exatamente. Ó. Esse carro aqui, por exemplo, é o design moderno de um carro esportivo. Características dele. A distância do fundo do carro para o solo é mínima, porque o ar que entra embaixo do carro, ele tende a suspender o carro. E eu não quero que isso aconteça porque eu quero ter alta tração. Então, eu faço aqui um desenho para evitar ao máximo isso. O que que os caras que projetaram esse carro querem? Que o ar passe por cima, sem ter nenhuma barreira forte contra ele, tá? E ainda, ele quer evitar que o ar passe aqui. Ele quer que o ar faça isso, tá? Por que isso? Esse ar passando por cima, ele vai comprimir o carro, ele vai empurrar o carro para baixo. E isso vai aumentar a tração e vai tornar o carro mais eficiente ainda. O centro de gravidade desse carro está aqui embaixo. Então, o CG dele está aqui. Então ele entra em curva com alta velocidade e ele continua muito estável. Tá? Por outro lado, se a gente pensa num carro feito aí para trilhas e outras trepolias, né, que são muito legais, vamos pegar um carrinho bonito aqui também. Olhem só a diferença
do carro esportivo para o carro feito aí para terrenos difíceis, tá? Esse carro não serve para cá, né? Óbvio, né? A gente observa o seguinte, ó, suspensão alta, tá? Então a distância entre o fundo do carro e o piso bem alto para passar por terrenos difíceis. Porém, se esse carro começar a se deslocar com velocidade muito alta, a quantidade de ar que passa por aqui e suspende ele, torna ele uma direção muito difícil, tá? Outra coisa, ele tem aqui um desenho, ó, que o vento que bate aqui nele empurra ele para trás, tá? Ele não tem uma preocupação em fazer com que o vento faça esse movimento, tá? Porque ele não foi feito para andar em alta velocidade, né? E ele é, em geral, muito desconfortável para andar em alta velocidade. Por exemplo, um carro feito para andar em velocidade um pouco mais alta, né, e ter ainda a característica de conseguir passar por terrenos difíceis, ele já tem um formato diferente, olha, tá? Por exemplo, esse carro daqui, ele passa por terrenos difíceis, mas ele já tem um design que favorece um pouco mais um aumento de velocidade, tá? Eu diria aqui que esse carro, ele consegue rodar bem com uma velocidade de 80 km por hora. Esse carro daqui passou de 60, ele começa a ficar muito instável, porque tem muito ar passando aqui embaixo. Esse daqui tem muito ar passando embaixo, mas por outro lado ele tem um desenho aqui que favorece a passagem do ar e facilita um pouco aí o trabalho do motorista, tá? Então, centro de gravidade é uma coisa importante, reparos que afetem o centro de gravidade também, os materiais que vocês podem inserir ao aplicar uma solda também são importantes, porque eles podem gerar tensões aí diferentes, né? Na verdade, você pode, no fundo, ao fazer um reparo no equipamento, torná-lo muito instável ou reduzir muito a vida útil dele, ou até mesmo prejudicar o desempenho da peça, né, do equipamento, por falta de conhecimentos de física, né, de design. Então, todos esses tópicos aí a gente vai abordar ao longo desse semestre para que vocês tenham uma bagagem um pouco não, né, para que vocês tenham uma boa bagagem, tá? Para não cometer esse tipo de erro. Então, eu volto aqui, né? Primeiro, a gente vai entender como é que eu posso descrever matematicamente um movimento. Depois, a gente vai entender as causas desses movimentos e como é que isso funciona na natureza. E depois, a gente vai aplicar isso aos corpos rígidos para evitar aí que vocês cometam erros que, infelizmente, são comuns, né, com pessoas que trabalham na área técnica e que não conhecem aí a mecânica, né, o porquê dos movimentos, tá? A minha formação é em física, tá? Eu tenho alguns anos formado já, concluí a minha graduação em 1992 e o doutorado em 1999, então eu tenho aí 21 para 22 anos já de doutorado concluído. Tenho uma experiência grande na área de ensino e eu quero, nesse semestre, junto com vocês, tornar esse processo de aprendizado de vocês o mais agradável possível, tá? Alguma pergunta, alguma dúvida, gente, até o momento? Professor, Pode falar.
Pode perguntar. Professor, é que tem um pessoal aqui que está sem microfone e o chat está desativado. Tá desativado o chat? Ué. Que estranho. Mas vocês veem o que eu escrevo? Porque para mim ele aparece como ativo. Não, é para mandar mensagem para o senhor, professor. Quem está sem microfone. Tá. Ué, mas deixa eu ver o que aconteceu. Não deveria. Porque essas salas não são criadas por nós, elas são criadas pela coordenação lá do Santo Paula Souza. Então, não sei o que aconteceu, viu? Para o chat estar desativado. Entre vocês conseguem trocar mensagem? Pra mim não aparece a figura dos chats mais. Porque Pra mim ficava em também não. cima. Para mim está aparecendo normalmente. Pra mim não aparece também não, que ia dar bom dia aí, não consegui mandar não. Por isso que eu já abri o microfone e já falei bom dia pra todo mundo. Tá. Estranho isso. Eu vejo o chat aqui no computador. Professor, Oi. eu consegui agora entrar aqui, tem que digitar lá, ocultar participante, aí apareceu aqui o chat. Tá. Aqui em cima, aqui, depois de solicitar controle. Tá. É que eu tô vendo uma tela diferente de vocês, né? Ah, tá. A minha tela, como foi eu criei a reunião, ela não tem essa opção porque eu tenho o controle da reunião, né? Aonde você viu isso aí, ô matador de onça? Aqui em cima, Daniel, em cima tem mecânica clássica, processo soldagem, embaixo tem um retângulo, Solicitar controle. controle. E depois do lado tem uma imagem de duas pessoas, clica nele. Achou aí? É, quando eu clico nele aparecem os participantes, né? Então, Mas aí eu digito aqui, ó, não aparece, não manda não, que eu digito não. é verdade, mas também não manda nada. É, tá assim, digite um nome, né? E aí É, eu coloquei bom dia, mas não vai não. Isso daí É, é para localizar o participante que está participando na aula. pois é, É, então, é na isso aí. aula. Não é Mas chat. Ah, mas isso aí é normal, isso é uma das dificuldades que nós estava tendo Engraçado também, né, que professor? isso isso vinha normalmente, né? Eu estou procurando aqui algum comando em que eu possa ativar, mas ainda não achei. Modo de conferência, tela inteira. É, estranhíssimo. Mas se entre vocês têm esse contato, podem ir passando uns para quem está com o microfone, porque eu vejo o chat. Quando eu coloco uma mensagem, por exemplo, eu vou colocar aqui um outro bom dia, aparece alguma coisa para vocês? Não. Não, não aparece nada. Nada. Quer dizer, então, que eu Não vejo. chega nem notificação. Muito estranho. E essa informação foi boa, professor, porque no outro semestre o professor colocava no chat para nós as aulas gravadas, né? Um Pois é, exemplo, se o senhor colocasse para nós não ia adiantar, né? não ia adiantar. E aparece, aqui para mim aparece normalmente, viu? Como sempre. Inclusive tem aqui a notícia de que a gravação foi iniciada, tudo isso. Muito Sim. esquisito. Deixa eu tentar pelo outro chat aqui, pelo chat da equipe se aparece. Só um minutinho. Mecânica clássica, tô aqui. Geral.
Veja se agora aparece alguma coisa. Apareceu um negócio escrito embaixo aqui do meu computador que o senhor abriu, mano. Agora já apagou. A Mas é atividade como se fosse um desapareceu. convite, né? Isso, é porque ele estava dizendo que vocês não estavam ativos, eu não entendi isso. Bom, vou tentar de novo o chat, vamos ver se aparece. Espera aí. Estou indo por outro caminho agora. Vamos ver. Ah, agora o Igor conseguiu, voltou. Era isso, então. Coisa mais esquisita, então. Agora estamos lá. E é o quê? Ó, o Igor escreveu, o meu voltou e apareceu. Bom dia, acho que agora está normal. Ele E dizia que a aí, Igor, turma não você conseguiu? estava, dizia que a turma não estava ativa, mas eu ativei as turmas ontem, sei lá. Eu não fiz Coisas. nada. Não, fui eu que fiz. Ah, Tá aí, ok. que eu só Pode entrei na ter. atividade que você mandou. No... Tá. Que eu ia falar daqui a pouquinho, né, dessa atividade. Já vou falar sobre isso. Tá. Seguinte, falar um pouco sobre como a gente vai trabalhar no semestre, que eu acho que vocês devem estar com essa curiosidade, né? Então, qual o método de trabalho que eu vou adotar? Vocês vão trabalhar. Por isso já vou falar até método de trabalho e não método de ensino, tá? A única maneira de aprender física, mecânica, é fazendo. E toda aula eu vou dividir assim: eu vou apresentar um assunto para vocês de uma maneira mais breve possível, vou fazer alguns exemplos e depois vou propor uma atividade para ser feita durante a aula. E aí vocês vão ter que me ajudar no seguinte: cada turma é um universo diferente. O objetivo é que o trabalho seja feito durante a aula. Eu não quero que vocês tenham trabalho para fora da aula. Claro, quem quiser rever, eu vou deixar o vídeo, fiquei na dúvida, quero rever alguma coisa, quero rever exercício, tudo isso vai estar disponível para vocês. Mas a minha ideia é que todos os trabalhos que eu pedi para vocês fazerem sejam feitos durante o nosso período de aula, tá? E aí o volume de exercício, o volume de trabalho, ele varia um pouco de turma para turma. Tem turma que consegue fazer um pouco mais, outras um pouco menos, e aí eu preciso que vocês vão me dizendo, não deu para fazer durante a aula, a gente precisa de mais tempo, ou precisa reduzir a carga horária, porque eu sei que a maioria de vocês trabalha e se todos os professores começarem a colocar listas enormes todas as aulas, isso não vai funcionar, né? A gente sabe bem disso, tá? Então, toda aula vai ter um exercício, e aí todos esses exercícios valem nota, tá? Todos esses exercícios valem nota. Quanto de nota? Em geral, eu trabalho com prova mais lista, tá? 5 pontos de prova, 5 pontos de lista, tá? Então, ó, quem fizer todos os exercícios propostos já tem metade da nota. E aí o restante vem da prova, tá? E quantas provas? 3. Tá? P1, P2 e P3. Por quê? Lembram que eu falei que eu vou dividir a disciplina em 3 blocos? Cinemática, então a gente vai fazer assim. Cinemática, exercício, aula, exercício, terminou a cinemática? Vamos consolidar isso com uma avaliação, tá? Então, todos os exercícios de cinemática mais a prova 1 vão compor a nota que aparece lá no SIGA como P1. Terminou a cinemática, nós vamos para a dinâmica. Terminou o bloco da dinâmica, a gente consolida ele com uma P2. Mesma coisa também, exercícios, 5 pontos aqui, tá?
E depois, por último, a gente vai para corpo rígido e do mesmo jeito também consolida ele com uma P3. Tá? Como vai ser a nota de vocês? Vou dar uma ótima notícia. Média sobre... Vou escrever, inclusive, hein, para ninguém depois dizer que não viu. As duas maiores notas. Então, o que eu vou fazer? No final do semestre, aliás, eu não vou fazer nada, porque o Siga vai fazer isso para mim, tá? Eu já programo ele para isso. No final do semestre, vocês vão ter lá a P1, a P2 e a P3. Vamos supor que o pior dos resultados que você teve foi da P1. Você não estava muito adaptado ainda e tal. Ok, eu vou jogar fora a P1 e fazer a média sobre a P2 e a P3. Ah, meu pior resultado foi a P3. Estava cansado no final do semestre, tudo bem. P3 vai ser jogado fora, P1 e P2 vai ser feita a média, tá? O Siga já fica programadinho para fazer isso lá na minha disciplina. Tudo bem, gente, até aqui? Tudo, professor. Sim, Tenho uma dúvida. Pode falar. Eu não sei se o senhor trabalha com apostila? Olha, eu coloco os slides. Ah, sim. Os slides e os vídeos eu vou colocando lá para vocês toda a aula, tá? E aí nos slides tem um resumo, nos vídeos também. Quando é necessário algum material a mais, eu posto também. Eu vou deixando tudo lá na nossa sala do Teams, tá? Acho que é a maneira mais fácil. E o canal do YouTube também, que todos os meus slides que eu vou postar para vocês, eles têm aí o link para o canal do YouTube, tá? Tá bom, obrigada. Ok. Deixa eu falar só mais uma coisa que eu esqueci. As listas, as atividades, algumas delas, como essa primeira que a gente vai fazer de diagnóstico, elas têm lá uma nota, tá? Não se assustem com essa nota. Por quê? Na lista, eu não vou computar a nota dela, eu vou computar simplesmente se você fez ou não fez. Ah, e por que aparece a nota lá? Para que você saiba o que você acertou e errou. Tá? Então, se você errou 3 questões, aparece um 7. Mas eu não vou colocar esse 7 na hora de calcular a nota das listas. Se você fez, ela conta cheia. Tá? Essa nota que aparece lá, quando ela tem uma correção automática, que algumas delas eu faço com a correção automática, ela já vai indicando para você o que você acertou, o que você errou. Tá? É uma maneira de você também aí ir sabendo o que é que você tem de nota, tá? Só. Oi? Pelo que eu entendi, o senhor vai fazer um grupo também, é isso? Não, eu acho que aqui no Teams já funciona como um grupo, né? Já fica tudo aqui. É que lá no canal do YouTube você vai ter acesso a todos os vídeos, mas ele não é muito bom para comunicação da gente, não. Não, eu falo assim, um grupo de classe aqui. Tipo assim, o exercício tal vai ser 5 pessoas vai fazer cada grupo, que não sei o que assim. Alguns, sim, mas a maioria vai ser individual. Ah, Vocês podem trabalhar. É assim, eu passo o exercício. Se vocês vão trabalhar, quiserem trabalhar em grupo, a gente pode sim. dividir também, não tem nenhum problema. Agora, a entrega tem que ser individual por questões aí até burocráticas do próprio Teams. Eu atribuí nota para o cara e ele não fez, né? A coordenação pode ver isso. Então, eu acho que é melhor a gente manter aí no individual, tá? Beleza? Mais alguma dúvida? Vou mostrar para vocês o canal do YouTube e depois a gente vai para a atividade, que é uma atividade diagnóstica, tá? O que é um diagnóstico?
Alguém sabe o que é um diagnóstico? Todo mundo sabe, né? Você vai no médico e ele vai ter o seu, você vai ter um diagnóstico. Significa que o médico vai saber aí o que você tem, né? O que eu quero do exercício de hoje, que a gente já vai fazer, é saber como é que vocês estão, de conhecimentos gerais. Então, assim, tentem fazer sozinhos isso. Tá? Por quê? Se tiver alguém da turma assim, que é mais avançado em alguma coisa e ele passar para todo mundo, faz assim, faz assim, eu vou achar que a turma está ótima naquele assunto e vou poder avançar. Tá? A proposta desse exercício é saber como é que vocês estão como um todo, não é identificar o cara que está com mais conhecimentos na área e tomá-lo como padrão. Se isso acontecer, dá tudo errado, tá? Então, sejam bem sinceros na hora de fazer essa atividade. Tá? Onde localizar essa atividade? Vamos lá na turma. Quem quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade de perguntar. Era isso que eu ia perguntar, onde que eu ia encontrar essa atividade? Tá. Ó, vocês entram, vão lá na equipe, tá? Então, vai aparecer para vocês essa mecânica clássica processos de soldagem. E teve uma pequena mudança aí no Teams. As atividades agora aparecem aqui em trabalhos. Tá? Eles mudaram o nome. E aí eu coloquei essa atividade hoje chamada diagnóstico inicial. Aparece para vocês? Deixa eu ir lá. Sim, tá aparecendo, sim. Tá aparecendo? Joia. Parece sim. Ok. Esse diagnóstico, ele vai levar vocês para um Forms. É que aqui, ao invés de ver o Forms, eu vejo a lista com o nome de vocês. É diferente de como vocês enxergam, tá? Opa. Como assim? Não tem permissão? Fui eu que criei? Vamos lá, exibição de aluno, diagnóstico, tá, agora vai aparecer. Ó, tá? O que tem aqui? Essa foto aqui do fundo, para quem não conhece, é a nossas fotos da nossa sede lá em São Paulo. Quando vocês forem a São Paulo, podem ir lá visitar, tá? Aqui eu tenho perguntas, primeiro, sobre a mecânica do dia a dia, tá? Algumas com cálculo, outras não. Gente, errou tudo, não tem problema. Errou tudo significa que eu sei que a turma está precisando de muita ajuda nessa parte, tá? Então, tem 5 perguntas sobre mecânica, e aí vocês terminou de responder, vão clicar em avançar, tem mais 5 perguntas de matemática, tá? Que eu quero que vocês façam com bastante calma. Então, são 8h39. Podem começar a fazer agora, podem ir perguntando alguma coisa, se tiverem dificuldade, tá? E enquanto isso, eu vou fazendo a nossa chamada, porque a coordenação pediu para fazer a chamada e identificar quem está e quem não está comparecendo, tá bom? Ô, professor, Sim? essa atividade vai ficar aberta até meia-noite? Sim? Vai. Eu sempre deixo porque normalmente eu deixo até mais tempo, tá? Porque eu sei que se você teve um problema de trabalho e não pôde assistir a aula, você pode assistir o vídeo, né, da aula e depois você pode fazer a atividade sem nenhuma perda. Então eu sempre deixo, na verdade, mais do que um dia até. A de hoje que eu coloquei um só porque é uma atividade só de diagnóstico, tá? E quando é prova, vai deixar 7 dias assim? Prova normalmente eu deixo alguns dias. Tá ok. Tá? Em geral, uma semana ou 5 dias, alguma coisa assim.
tá? Porque aí a prova... eu sei que algumas pessoas, não sei se vai ser o caso nessa turma, algumas pessoas não estão conseguindo assistir a aula no horário, ou vêm por celular, então, para evitar esses problemas, eu deixo um prazo um pouco maior, tá? Legal. Então, podem começar a fazer, se tiver dúvida aqui na chamada. Daniel, já vi.